Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você algo importante. Sempre é importante nós dividirmos a palavra de Deus, uma reflexão sobre a palavra de Deus, mas esse texto aqui é um texto que geralmente nós utilizamos na ceia do Senhor. É 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que está assim: Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. São as instruções do apóstolo Paulo para a celebração da ceia. Jesus instituiu a ceia, a sua ceia, a ceia do Senhor, no momento em que antecedeu ao seu sacrifício. E a ceia foi a mensagem que ele deixou para os seus discípulos sobre o sentido do seu sacrifício na cruz. Ele estava doando a sua vida para que todos nós pudéssemos ter vida nele. E doou literalmente, porque ele morreu morte de cruz. A sua morte foi sacrificial, porque quando eles estão reunidos para esta ceia, era a festa da Páscoa. Um cordeiro era sacrificado. E Jesus, então, resolve escolher esse momento para instituir a sua ceia, a ceia do Senhor, porque Ele mesmo é o Cordeiro. Em Apocalipse nós encontramos essa imagem de Jesus como Cordeiro de Deus. No Evangelho de João, João nos ensina que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou os pecados do mundo. E aqui na ceia, na instituição da ceia, o cordeiro que seria sacrificado era o próprio Senhor Jesus. Portanto, ele teve uma morte sacrificial e foi voluntária. Ele foi ao encontro da cruz pela sua própria vontade, porque ele veio exatamente para isso, para morrer por nós. Por isso que no versículo 24 diz que ele disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Ele deu o seu corpo por nós. Ele deu, em outras palavras, sua vida por nós, para que nós não sofrêssemos as consequências eternas do nosso pecado. Porque a palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. Todos somos merecedores da morte, porque todos nós pecamos e destituídos somos da glória de Deus. Por isso, Jesus morreu em nosso lugar, para que as consequências eternas da morte não viessem sobre as nossas vidas, se nós crermos na sua morte sacrificial, se nós crermos na sua obra salvífica, se nós crermos na sua obra de expiatória, sua obra expiatória, se nós cremos na sua obra de salvação, nós não teremos sobre nós o peso eterno do pecado. Por isso a salvação. Sua morte foi uma morte substitutiva, foi sacrificial e substitutiva, porque o seu corpo foi dado por vós, por nós. Nós é que deveríamos ser sacrificados, nós é que deveríamos ter experimentado a morte, porque, como eu já disse, a morte tem como salário, o pecado tem como salário a própria morte. Nós somos pecadores. João nos ensina que não há ninguém que possa dizer que não é pecador. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. João nos ensina na sua primeira carta, que ele escreveu aos seus leitores. Todos nós somos pecadores e merecedores da morte, merecedores das consequências eternas do pecado. Mas Jesus pagou esse preço por nós. Ele nos substituiu na cruz do Calvário e fomos, portanto, salvos dessas consequências eternas por causa da sua morte substitutiva, que também foi sacrificial, porque ele se deu voluntariamente por nós. Foi uma morte redentora. Redentora por quê? Porque nos libertou, ele pagou um resgate e o valor e o preço desse resgate foi o seu próprio sangue.
e está aqui no texto, no meu sangue. Ele diz, este é o Novo Testamento no meu sangue. Aqui está muito claro que ele haveria de dar a sua própria vida por nós, através do seu sacrifício na cruz. Meu amigo, minha amiga, nós temos redenção ou resgate da parte de Jesus através do seu sangue. O preço pago para resgatar todos nós, prisioneiros deste mundo mau, prisioneiros do pecado, prisioneiros do mal, o preço que foi pago foi o seu próprio sangue. Ele se entregou em resgate por todos aqueles que nele creem. É preciso crer, meu amigo, minha amiga, para que a salvação seja eficaz na nossa vida. Se eu olhar para a cruz e ver na cruz apenas um homem que foi um modelo de amor ou de virtude, isso não terá nenhum sentido eterno para mim. Mas se eu olhar para a cruz e crer que lá Jesus morreu por mim, para assumir o preço, as consequências do meu pecado, que Ele me substituiu no seu sacrifício e que Ele pagou o preço que eu deveria pagar por conta dos meus pecados, e crer nessa obra sacrificial do meu Senhor Jesus Cristo, eu tenho a salvação eterna. Por isso, meu amigo, minha amiga, quem é crente hoje? Aquele que crê na eficácia da obra da salvação que Jesus realizou entre nós. E essa obra tem como auge a cruz do Calvário. Morte de cruz, morte sacrificial, morte substitutiva, morte redentora, cuja salvação que nos é dada é garantida pela ressurreição do nosso Senhor. Porque ao terceiro dia Ele ressuscitou para garantir eternamente os efeitos dessa salvação. Por isso, pense nisso e entregue o seu coração a Jesus. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, 3 cultos. O primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa crer na obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo, para que você tenha vida abundante e vida eterna. Entregue o seu coração a Jesus e você receberá do Senhor essa bênção. Que seja assim, em nome dele. Amém.